Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Verso 8. Sadhananyatra chatvari kathitani manishibhi yeshu satsveva sannishtha yadabhavena siddhyati. Shankaracharya falou que, primeiro, o meio de libertação é apenas o autoconhecimento, não há um segundo caminho. Depois ele falou, o autoconhecimento deve ser alcançado somente por meio da autoinvestigação. Em terceiro lugar, ele falou, a investigação deve ser conduzida com a ajuda do Guru e do Shastram, não de forma independente. O Guru e o Shastram se complementam. Sem um, o outro não será eficaz. Se o Shastram estiver ali, mas o Guru não estiver ali, então não funcionará. E se o Guru estiver ali, e ele não basear o ensinamento no Shastram, então também não funcionará. O Guru não pode usar algum livro didático. No entanto, seu ensinamento funcionará se o ensinamento for baseado no Shastra. Isso significa que o Guru e o Shastram são complementares. Portanto, ambos são necessários para a autoinvestigação. E as qualificações do Guru, Acharya falará mais tarde em detalhes. Agora ele está falando sobre as qualificações do discípulo. Ele divide essas qualificações em dois tipos, primárias e secundárias. As qualificações primárias são as qualificações quádruplas, conhecidas como Sadhana Chatushtayam, que ele vai elaborar a seguir. As qualificações secundárias são como Desha, Kala, Dhyaya, o local de investigação, o tempo de investigação, o estágio da vida em que uma pessoa está, etc. Todas elas são de apoio, mas não são obrigatórias. E agora, a partir do 8º verso, as qualificações primárias serão elaboradas. Mas primeiro, ele dá uma introdução geral. Ele diz, Atra chatvari sadhanani manishibhi kathitani. 4 qualificações são enumeradas pelos rishis, nas escrituras, nos próprios Upanishads. E como elas são primárias, somente se elas existirem, o ensinamento será convertido em conhecimento. Na ausência delas, mesmo o melhor ensinamento vindo do próprio Senhor não será frutífero. Yeshu satsveva sannishtha. Somente se essas qualificações estiverem presentes no aluno, a comunicação será completa e produtiva. Como eu disse, não é necessário ter 100% dessas qualificações. Ninguém terá 100%. Mas pelo menos um nível ótimo ou razoável é importante. O interessante é que mesmo o estudo do Vedanta em si melhorará essas qualificações. Então, quando as qualificações existem em um ótimo nível, Yeshu Satsveva Sannishtha Bhavati. Somente aqueles que permanecem nisso têm sucesso. Sannishtha significa permanência no Jnanam e no Atma. Sannishtha pode ser tomado de duas maneiras. Satyanishtha, boa e firme permanência ou assimilação dos ensinamentos. Satyanishtha, Sannishtha. Ou pode ser tomado como Saptami Tatpurusha, Sati Brahmani Nishtha, a firme permanência em Brahman, e é possível somente se Sadhana Chatushtaya Sampati existir. Yadabhave na Siddhyati. Este argumento é chamado de lógica Anvaya Vyatireka. O primeiro, Yesu Satsveva Sannishtha, é Anvaya, ou copresença. Agora ele dá Vyatireka, ou co-ausência.
Yada bhave nasidhyati. Yada bhave significa sadhana nama bhave. Se essas qualificações quádruplas estiverem ausentes ou forem deficientes, sanishtha nasidhyati. Temos que supor sanishtha. Significa que não se pode obter Jnanam se essas qualificações estiverem ausentes ou forem deficientes. Muitos alunos dizem: Swamiji, na aula o Vedanta é maravilhoso, somos capazes de entender, não temos nenhuma dúvida, mas parece que não funciona na vida prática. Então, sempre que nos encontramos nessa situação, devemos diagnosticar o problema como deficiência de sadhana chatushtayam e tomar uma dose de reforço. Portanto, preste atenção a sadhana chatushtaya sampati e esteja sempre ciente de sua importância. Agora, vamos ver discussões detalhadas sobre essas 4 qualificações. Vamos ler o verso 9. Adau nitya nitya vastu vivekav pariganyate ihamutra palabhoga viragastadanantaram samadhi satka sampatihi mumukshuttvamiti sphutam. Neste verso, Shankaracharya apenas enumera essas 4 qualificações. Depois ele vai definir cada uma delas. Veremos os detalhes mais tarde. Aqui daria a você apenas um significado corrente das palavras deste verso. Adau. A primeira e mais importante qualificação é Vivekaha, Pariganyate. Vivekaha significa conhecimento discriminativo, conhecimento diferenciador. Saber a diferença entre 2 coisas importantes, nas quais o universo inteiro é classificado ou dividido nas escrituras. Essas 2 coisas são Nitya Anitya Vastu. Vastu significa uma coisa ou entidade. Nitya Vastu significa entidade eterna, que mais tarde será chamada de Atma ou Brahman, a realidade absoluta. E Anitya Vastu significa todas as coisas impermanentes. De fato, tudo na criação e todo ser na criação está sob Anitya Vastu. Então é o eterno e o efêmero, o permanente e o impermanente. Devemos registrar isso em nossa mente claramente e manter a consciência desta diferença ao longo de nossa vida. Portanto, Nitya Anitya Vastu Vivekaha, discriminação entre o eterno e o efêmero, é considerado em primeiro lugar. Esta qualificação é necessária até mesmo para fixar nossos objetivos seculares de vida e para fixar nossas prioridades adequadamente. Em resumo, é chamada Vivekaha. Vou chamá-la de discriminação. Pariganyate significa enumerado ou declarado. E então, Tat Anantaram significa que após dividir ou discriminar entre o eterno e o efêmero, a segunda qualificação mais importante e necessária é Viragaha, que significa desapego. Então, que tipo de atitude devo desenvolver em relação a essas 2 entidades, Nitya e Anitya Vastu? Que atitude devo ter em relação a Nitya Vastu? E que atitude devo ter em relação a Anitya Vastu? Isso eu devo entender claramente e gradualmente construir sobre isso. Então, primeiro, Acharya fala sobre Anitya Vastu. Viragaha é desapego em relação a toda coisa e ser efêmero. Para todos esses Anitya Vastu, ele dá um novo nome aqui. Iha Amutra Palam. Nas escrituras disse que toda a criação veio à existência apenas para o bem do Jiva, o ser vivo individual. O surgimento do mundo não é para o bem de Bhagavan ou do mundo. De acordo com o Vedanta, o mundo veio à existência apenas porque o Jiva precisa do mundo para passar por diferentes experiências na vida.
Sem o mundo, experiências de prazer e dor não são possíveis para os seres vivos. E essas experiências são determinadas pelo karma passado de cada jiva. Fizemos muitas ações boas e ruins em várias vidas anteriores. E esses karmas terão que nos dar prazer e dor em uma vida ou outra, porque o karma tem que compulsoriamente produzir karma phalam. Assim, nesta vida, esgotamos uma parte desses karmas, tendo experiências prazerosas e dolorosas. E essas experiências podem ser dadas apenas pelas coisas e seres do mundo. É isso que nossa experiência também indica. Nosso próprio corpo, nossa própria casa, nossas posses, etc., dão variedades de experiências felizes e infelizes. Pessoas na família também dão. Então o mundo, as coisas, nossas relações, nossa família, nossas posses, todos eles vieram ao nosso redor apenas para dar Sukham e Dukham. Assim, o mundo é definido como Karma Phalam. Não é Karma Phalam do mundo, é o Karma Phalam do Jiva. Então nosso mundo, nossos arredores, nossas situações, etc., são nossos Karma Phalam apenas. E este Karma Phalam nós dividimos em dois tipos. O Karma Phalam obtido, frutificado na vida atual, e os inúmeros outros Karma Phalans que estão esperando para frutificar no futuro, seja na vida atual ou nas vidas futuras. Então o próximo nascimento e o próximo corpo são dependentes apenas do nosso próprio karma, nosso karma frutificante. Assim, toda a efêmera criação é chamada Iha Amutra Phalam. Phalam significa Karma Phalam. Iha, pertencendo ao Janma atual. Amutra, pertencente aos Janmas futuros. E com relação a Phala Bhoga, as experiências dadas pelo universo efêmero, Viragaha, deve-se desenvolver mais e mais desapego. Isso é especialmente aplicável a experiências prazerosas, pois o desapego da dor acontecerá naturalmente. As escrituras não precisam falar sobre elas, mas sobre os prazeres presentes que são dados pelo mundo e os prazeres futuros que podem ser dados pelo mundo, temos que desenvolver desapego ou desapaixonamento. Por que é assim e como fazer isso, veremos mais tarde. Mas o Vedanta diz, você tem que desenvolver desapego se acontecer de você ser um buscador de moksha. Se você disser, eu não estou interessado em moksha, então não temos nada a lhe dizer. Assim, Iha Amutra Phala Bhoga Viragaha, desapego de todos os tipos de prazeres do mundo, que são apenas Karma Phalam. Em resumo, isso é chamado Viragaha, ou Vairagyan. Traduzirei como desapego. Esta é a segunda das 4 qualificações necessárias para um buscador de autoconhecimento. A terceira qualificação é Samadhi Shakta Sampatihi. Sampatihi aqui significa riqueza interna. Literalmente, Sampatihi significa riqueza. Normalmente, quando usamos a palavra riqueza, falamos sobre riqueza externa, como dinheiro, ouro, casa, etc. Aqui estamos falando sobre riqueza interna, na forma de virtudes que são propícias e necessárias para obter Jnanam, que permanece na mente e frutifica em moksha. Então, obtenção, continuidade e frutificação em moksha. Todos esses 3 aspectos de Jnanam requerem Sampatihi, certas virtudes ou faculdades internas. Elas são chamadas de riqueza porque, com essa riqueza interna apenas, podemos adquirir autoconhecimento. Nenhuma quantidade de riqueza externa pode comprar moksha. Você não pode ir a uma loja de moksha e comprá-la na prateleira. Um shopping ou uma loja chamada moksha pode vender diamantes, o que quer que seja, mas não há nenhuma que venda moksha. Então, moksha você não pode comprar em nenhuma loja. Você pode adquirir moksha ou liberdade somente com a ajuda da riqueza interna de virtudes. Quais são essas virtudes? Shankaracharya chama esse grupo de 6 virtudes internas,
de Shatka Sampatihi. Essas 6 faculdades mentais são extremamente importantes. Elas serão explicadas mais tarde. Aqui vamos observar isso. Sampatihi é disciplina interna. Usarei a palavra disciplina. Shaktam significa consistindo de 6, um grupo de 6. E ele apenas nomeia uma, a primeira. Chama Adi. Chama, etc. Ou como chama, etc. Assim, as disciplinas internas sextuplas começando com chama. O que é chama será explicado mais tarde. Aqui nós iremos simplesmente traduzir isso como gerenciamento da mente, ou disciplina do pensamento. A capacidade de lidar com nossos pensamentos. Nós temos essa capacidade. E mesmo que não tenhamos, podemos construir a capacidade de lidar com nossos pensamentos. Essa qualidade é extremamente importante, até mesmo em nossa vida diária. Então, disciplina mental. As outras 5 serão enumeradas mais tarde. E essas disciplinas internas sextuplas são a terceira qualificação. E a quarta, a mais importante, embora seja enumerada como quarta, é a mais importante. Mumukshutvan, desejo por moksha. Muktam ichuhu mumukshuhu. Aquele que deseja a libertação é chamado mumukshuhu. E mumukshutvan é esse estado de espírito, o estado de ser um desejante de moksha. Ou, em linguagem simples, desejo por libertação. Eu considero isso como o mais importante, porque todas as outras qualificações são relevantes apenas se alguém deseja a libertação. Se uma pessoa diz, estou feliz sendo uma pessoa materialista, por que devo me esforçar pela libertação espiritual? Então, não estou interessado em Vedanta, não estou interessado nas escrituras. Estou feliz com minha riqueza e prazer. Suponha que uma pessoa diga isso. Então, nunca imporemos Vedanta a tal pessoa. A vida dela pode ser sobre ganhar por 5 dias e aproveitar por 2 dias. Ou ganhe e aproveite, ou peça emprestado e aproveite. Essa vida materialista de ganhar e aproveitar, com a qual estou muito confortável. Se uma pessoa disser isso, então não apresente Vedanta a ela. Nós nunca estamos interessados em comercializar Vedanta. Mas se pelo contrário, se uma pessoa entendeu as limitações do estilo de vida materialista e conhece o valor da espiritualidade, então ela buscará a Vedanta voluntariamente, sem ser bajulada. Deve-se ser maduro o suficiente para entender as limitações da vida materialista e curioso para saber se há algo mais na vida do que velhice, doença e morte. Tudo isso tornará as coisas materialistas sem sentido. Há algo mais na vida? Uma pessoa deve ter uma leve curiosidade. Então podemos dizer, sim, há algo mais. Se você estiver interessado, estou disposto a apresentar isso a você. Basicamente, essa pessoa deve estar interessada. Somente então nosso ensinamento funcionará. E uma vez que uma pessoa se torna levemente curiosa, nós a chamamos de Mandha Mumukshuhu. E quando uma pessoa se torna Mandha Mumukshuhu, gradualmente introduziremos os conceitos espirituais a ela. Então ela se torna um Tivra Mumukshuhu, um buscador intenso da libertação. E assim ela absorverá Vedanta como uma esponja absorvendo água, ou como uma pessoa faminta comendo o que estiver disponível no prato. Portanto, todas as outras qualificações, Guru, Shastra e tudo se tornará relevante apenas quando uma pessoa for um Mumukshuhu. É por isso que devemos nos perguntar regularmente, estou realmente interessado em moksha? Ou quero estudar Vedanta também, porque muitos outros estão fazendo isso? Não, essa não deve ser a atitude. Mumukshutvam significa um desejo ardente por libertação, anulando todos os outros desejos.
iti sphutam. Sphutam significa claramente, como apontado nas escrituras. Então esses 4, Viveka, Vairagyan, Samadhi Sakta Sampatihi e Mumukshutvam, são a riqueza interna necessária para que o Vedanta funcione. Suponha que descobrimos que o Vedanta não está funcionando para nós. Isso significa que uma ou mais dessas 4 está faltando ou é deficiente. E nós podemos nos lembrar dessas qualificações quádruplas na forma de 4 Ds: discriminação, despaixão, disciplina e desejo. A seguir, Shankaracharya definirá cada uma e descreverá a relevância de cada uma. Leremos o verso 10. Brahma Satyam Jagan Mitya Ityevam Rupo Vinishchayaha Soyam Nitya Nitya Vastu Viveka Samudahritaha. A primeira qualificação, que anteriormente foi chamada de Nitya Anitya Vastu Vivekaha, Acharya está definindo agora. Então, o universo inteiro é classificado em 2 grupos pelas escrituras. O primeiro é todo o universo visível, experimentável. Esse é o grupo 1. Este universo é chamado Anitya Vastu, porque ele é perecível. Mesmo de acordo com a ciência moderna, o universo surgiu há cerca de 13,7 bilhões de anos, eles dizem. Durante o Big Bang, ele começou a evoluir. E nossas escrituras declaram: tudo que tem um começo terá que ter um fim. A ciência moderna também diz que nosso Sol, embora tenha uma vida muito, muito longa, também irá decair e desaparecer um dia. Astrônomos falam sobre a formação e colapso de estrelas. Nosso ganhador do Prêmio Nobel, S. Chandrasekhar, estava envolvido em estudos teóricos dos processos físicos de importância para a estrutura e evolução das estrelas. Ele só descobriu essa divisão: gigante vermelha ou anã branca. Certo. O resultado é que o Sol irá parar de funcionar, deixará de existir. E nós? Que pergunta: o universo inteiro está dentro do tempo e espaço, e portanto é perecível. Na verdade, conhecemos apenas coisas perecíveis. As escrituras, no entanto, introduzem uma entidade que é imperecível, que está além do tempo e do espaço. É muito difícil acreditar em sua existência, mas as escrituras prometem: se você tiver fé em mim, venha comigo, e eu lhe ensinarei e lhe mostrarei o que é essa coisa eterna. E as escrituras o nomeiam como Brahman, ou Atma. Este Brahman, ou Atma, é dito ser um princípio transcendental, que não se enquadra no tempo e no espaço. E ao mesmo tempo é um princípio imanente, que está em e através do tempo e do espaço. Não é parte da criação, mas está dentro e através dela, como a tela em um filme. Em um filme, a tela não faz parte do filme, ela não participa do filme. A tela é um princípio transcendental. Ao mesmo tempo, a tela está dentro e através de cada personagem e evento, e o filme em si não é possível sem ela. Assim, é como se houvesse uma tela por trás do universo. E ela é um princípio imanente e transcendental. Apenas ele sustenta o universo. Vamos estudar esse princípio em todos esses versos. Esse princípio misterioso, sutil, imanente, transcendental e eterno é chamado Brahman. E Shankaracharya diz: Brahma Satyam. Literalmente, Satyam significa realidade absoluta. Mas, neste contexto, tomaremos o significado como Nityam. Brahman, que será revelado neste texto, se você estiver interessado, esse Brahman que está para ser revelado é Nitya Vastu.
Você deve aceitar com base na garantia das Escrituras. Eu aceito que há algo chamado Brahman, porque as Escrituras dizem. As Escrituras prometem revelar isso para mim. Então, Brahma Nityan e Jagat Mithya significa que, além deste Brahman, o universo inteiro, consistindo de bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, bilhões de planetas e bilhões de seres vivos, todos eles são Anityan. Anityan significa que estão sujeitos ao fim. Podem não acabar amanhã ou depois de amanhã, mas, como Suryaha, o Sol, que pode viver por bilhões de anos, mas no entanto, mesmo assim, o Sol é Anityan, porque com o tempo ele acabará. Pode ser depois de vários trilhões de anos, mas não há como negar, ele acabará. E tudo que tem um fim é chamado Anityan. E vimos na última aula que Brahmaji, o Criador, tem uma vida útil de 3 crore anos. Lembre-se, isso também chamamos de Anityan. Pode ser bem longo, mas isso também se enquadra em Anityan. Assim, Brahman Satyam, Jagan Mithya. Brahman é eterno, o mundo é efêmero. Nas escrituras vedânticas, esse Nityavastu é chamado de Brahman. Nas escrituras religiosas, por meio de histórias, eles querem introduzir o Vedanta. Então os Puranas contêm histórias por meio das quais eles introduzem o Vedanta de maneira indireta. Nos Puranas, eles chamam esse Brahman de Deus. Portanto, na linguagem purânica, Deus apenas é permanente. O mundo e todas as nossas relações, posses, etc., são todos impermanentes. Ityevam rupaha vinishchayaha. Vinishchayaha, esta convicção. Evam rupaha. Shankaracharya está usando esta frase entre aspas. Brahman é eterno, o mundo é efêmero. Evam rupaha. Esta ideia em particular, Vinishchayaha, uma forte convicção. Saha ayam, que isto é assim. Esta convicção é chamada Nitya Anitya Vastu Vivekaha. Isso é, a discriminação entre o eterno e o efêmero. Samudahritaha, mencionado ou declarado nas Escrituras. Resumindo, Brahman é eterno, o mundo é efêmero e assim declaram as Escrituras. Uma convicção firme de que, de fato, é assim, é chamada de discriminação entre o eterno e o efêmero. Esta é a definição da primeira qualificação, Vivekaha. Agora iremos para a segunda qualificação, Vairagyan. Verso 11. Tadvairagyan jihasaya darshana shravanadibhihi dehadi brahma paryante Nitye Bhogavastuni. Ao falar sobre discriminação, Acharya disse que o mundo inteiro é Anityan, efêmero. E agora ele traz mais alguns pontos sobre o Anityavastu. O que você quer dizer com Anitya Prapancha? Ele diz, Deha Adi Brahma Paryante. O primeiro e mais importante Anityavastu que você deve observar é nosso próprio corpo físico. Uma notícia muito perturbadora, que não queremos aceitar ou mesmo pensar sobre. Mesmo que experimentemos a morte de tantas outras pessoas, apesar de tanta experiência, não queremos pensar no fato de que nosso corpo físico também terá que morrer um dia. Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi são naturais para todas as coisas efêmeras, incluindo o corpo. É por isso que, durante a primeira parte de nossa vida, o corpo é maravilhoso e agradável, e na segunda parte é terrível. Este fato em particular você deve registrar muito bem.
Portanto, Deha Adi. Começando pelo Deha, Brahma Paryante, até Brahmaji, o Criador. Brahmaji também tem seu próprio corpo. De que esse corpo é feito, não vamos nos incomodar agora. Tem seu próprio corpo que serve como seu instrumento para cumprir seu dever de criação. Mesmo o corpo desse Brahmaji é Anityan. Assim, meu corpo, e é claro, o corpo de todos os membros da família, bem como dos seres celestiais, e se Bhagavan tem o corpo, mesmo esse Bhagavat Shariram, todos eles estão sob Anityan Jagat. Corpo humano, corpo celestial, corpo divino. Qualquer que seja o corpo é Anityan. E então você tem que estendê-lo a todos os outros objetos experimentados por este corpo. Todos eles também são Anityan. E eles são divididos em 2 tipos. No primeiro tipo, alguns deles são relevantes para a nossa vida. Eles são parte da nossa vida. Temos vínculos emocionais com essas coisas e seres, seja na forma de raga ou dvesha. E onde temos um vínculo emocional, esse é um tipo de Anityan Jagat. E a outra parte do Jagat, outro tipo, onde não tenho nenhuma relevância ou vínculo emocional através de raga ou dvesha, gostos ou desgostos. Sou indiferente a eles. Como quando leio as notícias diárias sobre tantas pessoas morrendo. Leio mais como um placar de cricket ou algo assim, com total desapego, porque é a morte de outra pessoa. Mas no momento em que alguém fica doente em nossos aposentos próximos, onde temos alguma conexão, vínculo, então nossa mente começa a reagir. Assim temos 2 tipos de universos. Primeiro, aquilo que é capaz de perturbar ou influenciar nossa vida positiva ou negativamente. E segundo, aquilo que não nos influenciará ou não impactará de forma alguma. E no Shastra temos 2 nomes específicos para esses 2 tipos. Aquilo que não me influencia, aquilo com o qual não me preocupo, é chamado de Padartha. Padasya Arthaha é um objeto que tem um nome, um objeto nomeável. Padarthaha significa o universo em relação ao qual sou indiferente. Se eles estão lá ou não estão, não me importo. O mundo do eu não me importo. E então, o segundo tipo são aquelas coisas e seres com qual eu convivo regularmente. No jornal, por exemplo, no momento em que leio qualquer notícia que se enquadre nesse alcance de raga dvesha, se é sobre alguma coisa que esteja conectada a mim, então eu trago o jornal para mais perto. Se for um terremoto na China, Rússia ou Japão, essas notícias eu apenas folheio. Mas se neste lugar tiver algum parente ou algum conhecido próximo, então eu leio atentamente. Imediatamente telefono e descubro o que aconteceu. Isso é chamado de o universo influente. O Shastra chama isso de Vishayaha. Padarthaha é o que eu não me importo. Vishayaha, eu me importo muito, muito. Na verdade, eles não estão realmente do lado de fora. Eles estão dentro da minha mente, o tempo todo. Eu os carrego o tempo todo. E Shankaracharya diz, no Vedanta, quando introduzimos Viveka, Vairagyan, etc., primeiro assumimos Anitya Prapancha, e nisso o foco está em Vishayaha, universo influente. E Vishaya aqui é chamado de Bhogavastuni, aquelas coisas e seres que são capazes de influenciar nossa personalidade emocional. Todos eles são Anityan. Jagat é Anityan. Jagat Padartha Nityan. E Jagat Vishayaha também são Anityan. Possa você registrar isso. Então a próxima pergunta é: como você sabe que todos eles são Anityan, impermanentes? Shankaracharya diz que a impermanência do mundo pode ser provada por meio de vários métodos ou pramanams. Em sânscrito, um meio de provar ou saber é chamado de pramanam. Por meio de vários pramanams, podemos saber que
cada coisa abençoada no universo é Anityan, especialmente as coisas e seres que temos investimento emocional. E Shankaracharya se refere a 2 desses pramanams aqui. Darshana, Shravana, Adibhrihi, Anitye. Estudantes de sânscrito devem observar Darshana, Shravana, Adibhrihi, Anityatvena Avagate. Anityan deve ser entendido como Anityatvena Avagatam. Entendido como Anityan, por meio de vários pramanams. Darshanam é o primeiro pramanam, que é chamado de Pratyaksha Pramanam, experiência sensorial direta. Estamos experimentando sensorialmente muitas coisas que vêm e vão. As plantas vêm e vão, os seres humanos vêm e vão. Nós mesmos testemunhamos a morte de várias pessoas. Então essa experiência direta é chamada de Pratyaksha Pramanam, que prova Jagat Anityatvam. E então Shravana Adibhrihi. Shravanam aqui refere-se a Shastra Pramanam, porque as escrituras falam sobre outros universos também, que não estão disponíveis para percepção direta por nossos órgãos sensoriais, ou mesmo para os instrumentos científicos. Eles não estão disponíveis, como 6 tipos de céus. Huloka está aqui, Huvarloka, Suvarloka, Maharloka, Janaloka, Tapoloka, Satyaloka. 6 universos superiores estão lá, onde podemos ter um corpo melhor, vida mais longa e melhores prazeres sensoriais. E se fizermos punyam suficiente, podemos ir até Brahmaloka e nos tornar o próprio Brahmaji. E quais são as vantagens e regalias de Brahmaji? A Chandogya Upanishad fala sobre Brahmaji e as pessoas em Brahmaloka, e a lista é longa. A principal vantagem é que obtemos tal faculdade que, por mero desejo e vontade, podemos produzir objetos de prazer. Podemos reconectar com todas as nossas vidas passadas, todas as nossas famílias passadas, e podemos produzir esses membros da família também. Se você quiser, pode trazer todas as esposas que você teve em outros janmas. Você pode trazê-las de volta, vivas. De fato, enquanto eu descrevo isso, alguns de vocês podem pensar, é melhor ir lá, pelo menos por algum tempo. Mas tais loucas somente as escrituras descrevem. Elas dizem, você pode fazer sadhana e chegar a esses loucas. Agora a questão é, eles são permanentes ou impermanentes? A questão surge porque eu não os experimento. Shankaracharya diz, as próprias escrituras dizem que, mesmo eles são impermanentes. Então Brahmaji pode aproveitar muito, mas Brahmaji também terá um último dia, um dia em que ele terá que deixar seu corpo e perder todas as faculdades que ele tinha, todos os prazeres sensoriais que ele tinha. Até Brahmaji terá que perder tudo isso. Portanto, através de Shastra Pramanam, chegamos a conhecer a impermanência do outro mundo, do céu, etc. Na verdade, nenhum mundo é permanente. E o que dizer de Vaikuntha? Há muitos que entendem Vaikuntha como eterno. Mas o Vedanta é muito claro que qualquer loka abençoado, como quer que você o chame, Vishnu Loka, Shiva Loka ou Brahma Loka, um loka significa que é um campo que cai dentro do tempo e do espaço. Portanto, todos os lokas são impermanentes. Então, Darshanam é Pratyaksha Pramana, Shravanam é Shastra Pramana, Adi significa etc. Etc. significa Anumana Pramana, por inferência. Quando dizemos o mundo é efêmero, não podemos dizer que isto é Pratyaksha Pramanam, porque não veremos o fim do universo. Então, se temos que falar sobre o fim deste cosmos, temos que usar apenas a lógica. E qual é a lógica? Jagat Anityan. Jatatvat Ghatavat. Este universo é temporário, porque se originou. E o Vedanta diz que tudo que tem um começo terá um fim.
Yat Yat Kritakam Tat Tat Anityam. Tudo que se origina terá que acabar. Portanto, isto é Anumana Pramanam. A própria Upanishad fornece este Anumanam. Tad yatha iha karmachito lokaha kshiyate evameva amutra punyachito lokaha api kshiyate. Assim como você atingiu este mundo através do seu karma, e esta vida termina, da mesma forma sua vida no outro mundo também terá que acabar, logicamente. Portanto, através de Pratyaksha, Anumana, Agama Pramanaihi, uma pessoa madura e inteligente deve saber que todos esses Bhogavastuni, todas essas coisas com as quais estamos emocionalmente conectados, são todas efêmeras. E tendo compreendido esse fato, que tipo de atitude alguém deve desenvolver em relação a esses Bhogavastuni? Shankaracharya diz, Tadvairagyan Jugupsa Yabhogavastuni. Vairagyan para todos tais Vishayaha, as coisas e seres com as quais temos vínculo emocional. Na verdade, muitos alunos se sentem muito perturbados. Eles preferem cortar a aula, mas não sua ligação emocional com todas as coisas e seres. Como posso imaginar isso? Eu amo todos eles. Eles são tão doces. Como posso desenvolver desapego? Se você repetir essa palavra novamente, eu vou me desapegar do Vedanta. Como alguém disse, eu li em um anúncio em uma revista, fumar é prejudicial à saúde. E eu leio isso regularmente, então eu parei. O que você parou? De fumar? Não, eu parei de ler a revista. Então, apegados a coisas e seres, não podemos nem imaginar o desapego. Vedanta está dando um sadhana muito, muito difícil. Na verdade, este é o último valor que iremos desenvolver, porque vai ser extremamente difícil. Desapego emocional. E o que é desapego emocional? Dihasa. Significa o desejo de soltá-los, disposição para abandoná-los. Quer realmente os abandonemos ou não, estamos preparados para abandoná-los, seja por nós mesmos, ou estamos preparados para aceitar quando eles nos abandonam. De qualquer forma, está tudo bem. Estou pronto para soltá-los, ou estou mentalmente preparado para aceitar quando eles se afastam de mim, quando eles desaparecem. Sendo Anityam, se eu não os soltar, eles me abandonarão. Então, a separação dos objetos de apego é um evento definido. Eu geralmente uso uma expressão que gosto. Deve-se estar mentalmente preparado para perder o perdível. O que quer que seja perdível na criação, devo estar preparado para perder, quando sou forçado a perder. E certamente seremos forçados a perder, porque tudo é anityam. A preparação mental para perder o que pode ser perdido é chamada sannyasa mental, ou vairagyan. E de acordo com o Vedanta, quem não faz isso está perdido. Se você não desenvolver essa faculdade, a vida será emocionalmente vulnerável. A vida será uma montanha-russa emocional. Cada perturbação emocional, pequena ou grande, é causada apenas por Nityavastu, com o qual criamos uma escravidão emocional. Dihasa, a preparação para perder qualquer coisa na vida, é chamada Vairagyan. Mas veremos na próxima aula. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti